Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, DPEI e CPTE. Diversas imagens de pessoas negras são intercaladas na tela, enquanto o seguinte título surge gradativamente: Acesso e representatividade nos espaços acadêmicos. Professor Gilson Simões fala no canto esquerdo da tela. Então, meu nome é Gilson Porciúncula, sou professor associado da Universidade Federal de Pelotas e vim falar um pouco sobre o acesso e a representatividade nas instituições de ensino superior, focado bastante na Universidade Federal de Pelotas, e também trouxe alguns dados sobre o Centro de Engenharias, que é a unidade da universidade que eu atuo, e a gente vai falar um pouco sobre o acesso, a representatividade nesse processo de políticas de ações afirmativas. Eu acho que hoje é um dia importante da gente fazer esse debate, essa conversa. Estamos aí, ontem foi 20 de novembro, a gente comemorou a data da consciência negra, da morte de Zumbi dos Palmares, e essa é uma data importante, que no final da década de 80, início da década de 90, começou toda essa questão sobre ações afirmativas, porque a gente comemorou os 300 anos da morte de Zumbi dos Palmares e teve a grande marcha dos movimentos negros que começou toda essa questão, essa discussão sobre ações afirmativas, e hoje a gente está com essas políticas que foram efeito daquele movimento. A nossa atuação, ela se deu em vários campos e em vários momentos ali dentro da universidade, dentro da associação afirmativa. Nós participamos da comissão de controle e identificação do componente étnico-racial da Universidade Federal de Pelotas, onde ela faz a identificação dos indivíduos que têm direito a acesso a essas políticas, nesse caso estudantes, participamos em torno de 2 anos nessa comissão, foi um trabalho bastante importante, até para a gente conhecer os efeitos da política, os efeitos do acesso a essa política. Depois participamos da Comissão Especial de Veracidade do Componente Étnico-Racial, agora para servidores, ainda fizemos parte dessa comissão ainda, onde a gente faz o controle do acesso de servidores e professores também, tanto efetivo quanto substitutos. Hoje participamos também do Observatório Interinstitucional de Ações Afirmativas da região sul, do Rio Grande do Sul, onde a gente faz um trabalho de observação e também de apoio das políticas de ações afirmativas nas entidades da UFPEL, IFSUL, a FURG e o Unipampa. Então a gente tenta dar o apoio institucional, então o observatório é composto por vários servidores, professores e alunos dessas entidades, então a gente faz esse trabalho não só de observar, de auxiliar, mas também dar apoio tanto para a gestão quanto para as pessoas que têm acesso e direito a essas políticas públicas. E além disso, nós temos o PROEDAI, que é um projeto de ensino dentro do Centro de Engenharias, na Universidade Federal de Pelotas, que nós trabalhamos com alunos que são oriundos da política de cotas, focado bastante nas alunos cotistas raciais, que entram na universidade por meio dessas políticas, e a gente faz um trabalho lá, um projeto de ensino, apoio pedagógico e didático. Então, o PROEDAI é um projeto de ensino, está registrado na Universidade Federal de Pelotas, que na verdade é um grupo de estudo que procura apoiar os alunos cotistas do Centro de Engenharias. Ele é composto por professores, técnicos administrativos e alunos, que desenvolvem atividades pedagógicas e de incentivo a esses alunos a se manter dentro da Universidade Federal de Pelotas. Ele tem como foco principal a integração desses alunos, tem a integração, principalmente da modalidade L2, L6, L10, L14, que são cotistas raciais, na verdade. E a ideia é que esses alunos eles consigam aproveitar o máximo possível a estrutura e os recursos que a universidade dispõe, já que eles são alunos oriundos de escola pública, e na escola pública eles não têm conhecimento de toda a estrutura e todos os recursos que a universidade pode disponibilizar. E além disso, o grande norte que se dá é que eles permaneçam dentro da universidade até a sua formação. A gente trabalha toda a questão de diminuir
a evasão e a desistência dos cursos. Os objetivos específicos, então, deste projeto seria monitorar a vida acadêmica dos cotistas do SENGE, né, apoiando ele em disciplinas e atividades pedagógicas, né. Então, esses alunos eles podem vir com alguma deficiência de cálculo, estatística, química e física, que são as disciplinas, as primeiras disciplinas mais complicadas assim, nos cursos de engenharia, né. A ideia também é capacitar esses alunos na área de engenharia, incentivar, né, um interesse cada vez maior para a área de engenharia, né, fomentar a participação deles em projetos de ensino, pesquisa e extensão, né, fomentar a participação deles em editais, né, editais institucionais, né, esses editais, né, que disponibilizam bolsa, tanto de ensino, pesquisa e extensão, também a gente fazer o fomento entre esses alunos, né? Também conscientizar sobre a importância das políticas de cotas, né? Então a gente faz trabalhos com oficinas, né? E palestras motivacionais para incentivar a atuação desses alunos, essas políticas também, né? E se espera com isso, né? Então ter um impacto maior sobre que se integrar o máximo possível desses alunos, né, aumentar a participação dos alunos cotistas em ensino, pesquisa e extensão, né, e auxiliar na diminuição da evasão e aumentar o percentual de formandos desses alunos no centro de engenharias. Então, quando a gente fala sobre o acesso e a representatividade, né, e a importância dessas políticas nos espaços acadêmicos, né, a gente está falando sobre representatividade e como a gente está representado dentro do espaço, dentro da nossa distribuição, dentro da sociedade também, né? Como estamos na sociedade, como estamos nesses espaços acadêmicos, né? Então, por isso que eu trouxe alguns dados aqui para a gente pensar, né, refletir sobre isso, né? Então, por exemplo, né, de acordo com o IBGE, né, a distribuição da população brasileira está em torno de 55% de negros, né, e 45% de brancos. Essa é a distribuição da população em termos do Brasil como um todo, né, dados do IBGE. Se a gente for, então, para a região sul, né, a gente tem um percentual de 23% de negros e 77% de brancos, né. Esses dados eles são de 2016. Se a gente for, então, para o Rio Grande do Sul, né, a gente tem 18% de negros e 82% de brancos, né. No entanto, se sabe que esses dados, principalmente da região sul, do Rio Grande do Sul, eles têm um impacto aí da questão da declaração, né, devido a todo o nosso processo de racismo, né, então nem todo o pardo e o preto se declara negro. Né? Então, isso tem referência e estudos que relatam isso, até estudos relacionados ao IBGE. Né? E na população de Pelotas, né, então a gente tem 19% de negros e 81% de brancos. Né? Então, esse aí seria, embora com essa defasagem que nós comentamos, essa seria a distribuição, né, que temos nas regiões, e essa distribuição teria que ter um reflexo também dentro das instituições. Pelo menos é o que se espera, né? E se a gente não tem, as políticas que vêm de acesso, as políticas de cotas, são para reparar, né, e fazer essa distribuição de forma como a sociedade se apresenta, né? Então, nós vamos trabalhar um pouco esses dados depois, quando a gente trabalha nos dados em relação às formas de acesso e como essas vagas são distribuídas. A gente falar, por exemplo, sobre a representação de professores na universidade, na UFPEL, por exemplo, nós temos em torno de 1.400 professores efetivos hoje na universidade e temos em torno de 20 professores negros. Ou seja, temos 1%, né, de representatividade. Né? Se a gente for para o Centro de Engenharias, que é a unidade que eu atuo, né, nós temos 115 professores negros. Né? E eu sou o único negro da unidade. Né? Então, já se vê uma distribuição diferente do que é o da sociedade. Né? Então, para a gente refletir em relação a isso. Então, a partir dessa reflexão que falamos sobre distribuição da sociedade, distribuição dentro das universidades, a gente vai falar agora sobre o acesso dos alunos na instituição. Vamos falar da UFPEL, né? As diferentes formas de acesso, né? E também a gente tentar conhecer um pouco
como é feita essa distribuição, né, a partir das leis federal e das normas que tem para fazer essa distribuição. Então, a gente precisa realmente entender como isso é feito, né, para a gente também observar se as instituições estão atendendo essas normativas, né, e falar um pouco da nossa atuação dentro desses programas de acesso. Então, as formas de acesso da UFPEL, ela tem basicamente duas formas principais, né? Uma principal, que é o maior número de vagas, que é o SISU, né? Que é o sistema que ele atende toda a região do Brasil, né? Que ele, em média, para cada primeiro semestre, é em torno de 3 mil vagas. Por aí, né? Então, de 2013 a 2018, o SISU está atendendo as políticas de cotas, né? E também temos o PAV, que é o Programa de Avaliação da Vida Escolar, né? Que é um processo seletivo diferenciado, que é mais aqui para a região sul do Rio Grande do Sul, e esse está em torno de 840 vagas semestral, sempre acontece no primeiro semestre de seleção, né? E no último, o PAV, a gente vai falar um tópico específico, né, que teve uma mudança nos últimos anos, né, e a gente questionou a questão da distribuição de vagas, depois a gente vai falar específico deles. Além disso, nós temos ainda o acesso da Universidade Aberta do Brasil, né, que temos polos aqui na universidade também, que é em torno de 1.500 vagas também, que tem políticas de ações afirmativas também. Temos o edital de transferência, reingresso, reopção e portador de título, que é outra forma de acesso também, né, que ele estava sem a distribuição de cotas, sem ações afirmativas, né? Então, nós fizemos um trabalho dentro da Universidade Federal de Pelotas. Então, nesse semestre, ele já está com a distribuição de cotas. Então, eram 3.400 vagas que estavam nesse semestre, estavam sem nenhuma cota, sem nenhum acesso. A gente questionou isso para a administração da universidade, levamos para os conselhos superiores, então foi aprovado então a distribuição de cotas também nesse edital. Então, nós estamos com todos os acessos da universidade hoje, atendendo a lei federal das políticas de cotas. Além disso, a universidade tem editais específicos, né, que atende alguns processos específicos, né, que atende algumas comunidades específicas. Uma que já tem desde 2010, é o edital Pronera, que é uma turma especial de medicina veterinária, que é voltada para o MST, né, assentados do MST. Então, a gente já está na terceira turma, né, então é um acesso específico, né, então ele está fora um pouco dessa política de cotas, porque ele é diretamente para essa população. Temos também um acesso específico para a comunidade quilombolas e povos indígenas, né, que temos acesso novamente esse ano, né, então está diferente também das políticas, porque é focado para essa comunidade. E, além disso, em 2018, teve um processo seletivo para os imigrantes senegaleses, também específico para essa comunidade. Então, agora a gente vai falar um pouco assim, das regras, né, para esses editais que não são específicos, que são abertos, mas que precisam atender as políticas de cotas. Então, o que diz a Lei 12.711 de 2012? Né? Então, ela fala que, no mínimo, 50% das vagas devem ser reservadas para ingressantes que estudaram o ensino médio em escolas públicas. Então, essa é a base que nós iniciamos a nossa conversa aqui. E, além disso, o que está fora desse mínimo de 50%, então, é ampla concorrência, né? E, a partir desse 50% de escola pública, então, a gente tem várias modalidades que vamos apresentar para vocês agora. Então, essa modalidade se divide basicamente em dois blocos, né? Os que têm vulnerabilidade social, né, que são as pessoas que têm uma renda per capita abaixo de 1,5 salário mínimo, né, e os que não têm, são sem vulnerabilidade social, independente da renda, mas estudarem em escolas públicas, né. Então, esses dois blocos, cada um se divide em 4 modalidades. Aí são os conhecidos L, né. Então, a lei nos diz que aí tem L1, L9, L2 e L10 com vulnerabilidade social, né, que são, podemos destacar aqui, por exemplo, L2, pretos, pardos e indígenas com renda menor ou igual a um salário mínimo,
né? Então, do outro lado, sem vulnerabilidade, vai ter então o L6, que é pretos, pardos e indígenas, com renda superior a 1,5 salário mínimo, né? Então, a gente vai falar depois sobre os cálculos sempre, eles partem dos pretos, pardos e indígenas, aí depois da porcentagem, que é definida por lei também, a gente calcula os deficientes dentro dessa modalidade, que no caso, com vulnerabilidade, seria o L10, que é o PPI com deficiência e com renda igual ou menor que 1,5 salário mínimo, né? Aí tem o percentual, que a gente vai ver depois, e depois o que sobrar dessas vagas vão para os alunos de escola públicas, né, independente da raça, né, e os com deficiência também desse mesmo bloco. E isso aí funciona tanto com vulnerabilidade e sem vulnerabilidade. Então, a gente vai agora passar para essa árvore aqui, que parece que fica mais didático, mais interessante, né? Então, a primeira divisão ali é aquela divisão de 50%, né, com escola pública e ampla concorrência, né? Aí, quando tu pega ali a escola pública, ele já divide com renda abaixo de 1,5 salário mínimo e renda acima de 1,5. Aí aparecem os L's que nós tínhamos falado ali, né? Então, a gente vai ver então como é que se faz esse cálculo. Esse cálculo, ele é um cálculo um pouco complexo até, né? Então, ele está definido na norma 9 do MEC, 2017, e ele explica exatamente como é feito esse cálculo, né? E isso é uma problemática que tem nos editais, né? A gente acompanha os editais e não raras vezes os editais têm problema com esses cálculos, né? O que diz a norma do MEC 9 de 2017? Ele fala que o primeiro cálculo, por exemplo, ele chama de VRI, né, que é a vaga para reserva de vaga para renda inferior a 1,5, né? Então, esse VRI, ele é multiplicado pelo índice do IBGE da região, né, da porcentagem de negros que tem para a região para definir os PPIs, né? Então, vamos dizer, o que o FEPEL está utilizando hoje? Como o SISU é um edital que ele abrange toda a região do Brasil, se adota, que a gente viu lá que a distribuição é 55%, então se adota 50%. Né? Então, o PPI ele começa multiplicando as vagas destinadas para renda inferior, que seria 50% para renda inferior e 50% para renda superior. Então, ele pega, por exemplo, da renda inferior, esse 50%, e multiplica por 50%. Então, metade de vagas vai para pessoas que se declararam pretos, pardos ou indígenas, né? E aí, então aí vai estar 50%. Desses 50%, como é calculado os PCDs, né? Pessoas com deficiências negras. Aí, o PCD é sempre calculado sobre 23,84, que é o índice de deficientes, segundo o IBGE também para o Brasil, né? Então, tu multiplica por 0,2384, vai te dar o índice de pessoas com deficiências negras, nesse caso, né? Aí depois, a partir disso, né, as pessoas não negras vai ser a diferença entre o que foi definido no VRI, né, menos essa porcentagem. E depois desconta, né, os PCDs também das pessoas não negras, né, multiplicando por 0,2384. Né? Então, se a gente olhar de forma detalhada no formulário, vai dar certo, e isso tem que ser aplicado em todos os editais com acesso com política de cotas. Se a gente olhar agora para a árvore, né, e a gente utilizar esse percentual, aqui nós estamos utilizando, esse é um exemplo do PAV, né, a gente está utilizando um percentual de 33%, que se fizeram para PPIs, né, se fizeram uma média do nacional com regional aqui e deu 33%. Utilizando esses 33%, a gente vê mais ou menos qual que ficaria a porcentagem de vagas para cada modalidade, né? Por exemplo, para PPIs, né, ou pretos, pardos e indígenas, ficaria 6,34%. Né? Então, qualquer edital que você pegar, né, que tem um número determinado de vagas, se você quiser saber qual é o PPI, né, qual a porcentagem de vagas que vai para pretos, pardos e indígenas, é só multiplicar por 6,34. Né? A mesma coisa para os PCDs também, PPI, né, que seria 1,96. E para quem não entra, ou os candidatos não negros, né, ficaria com 12,65, né, que é o que apresenta aqui na árvore. Então,
é fácil observar esses editais e fazer essa conferência, ver se eles estão atendendo a regra. A única preocupação aqui é a gente definir qual o percentual de PPI que está definido. Isso tem que estar no edital também, né? Nesse caso que nós estamos falando de 33%. Mas vamos colocar, por exemplo, o SISU é 50%, então muda os percentuais, né? Agora a gente vai falar um pouco sobre essa diferença de percentual mais para frente. Então nós pegarmos então, essa porcentagem e fazer uma aplicação, por exemplo, nas vagas do SISU, que nós apresentamos naquele edital que tem em torno de 3.000 vagas, como é que fica essa distribuição, né? Então, ali no 50%, escola pública, ampla concorrência, fica 1.500 vagas para cada, né? Então, ampla concorrência com 1.500 vagas e reserva de cotas com 1.500 também, né? E depois tem a nova divisão, né? Com renda abaixo de 1,5 e renda acima de 1,5, 750. Né? E aí vai nos dar os percentuais que nós tínhamos falado. Né? Então, L2, que é o PPI, 250 vagas. L1, que é as pessoas não negras, 335. Por exemplo, PPI com deficiência, 60 vagas. Então, essa distribuição é definida a partir sempre dessa mesma área. Se a gente dá uma olhada, por exemplo, como ficaria essa distribuição resumidamente, né, dessas 3.000 vagas, então ficaria 1.500 vagas para ampla concorrência, 880 para pessoas de escolas públicas, no caso não negras, né, e 620 seriam vagas de cotas raciais para pessoas negras. Então essa seria a divisão dentro desses percentuais que foram apresentados. Se a gente pegar, então, um exemplo de um curso da universidade, por exemplo, das engenharias, né, que geralmente estão 45 vagas vão para o SISU, então a gente vai ter essa divisão também, né? Então, 45 vagas, quando faz a divisão de 50%, então a própria normativa fala, né, que o setor mais vulnerável, né, quando fica fracionado, ele pega a maior parte, né? Então, 45, então fica 23 para a escola pública e 22 para a ampla concorrência, né? Quando faz a distribuição do 23, novamente vai dar um número quebrado. Então, novamente, tu vai para quem tem mais vulnerabilidade. Então, quem ganha menos de 1,5 ganha 12 vagas e quem ganha acima ganha 11 vagas. E aí depois só calcula os percentuais também que vai dar a distribuição ali. Então, no caso de PPIs, os L4 vão ganhar 4 vagas, né? E os não negros de escola pública 5 vagas. A gente pode resumir, então, essa distribuição, né? Então, das 45 vagas, ficam 22 para ampla concorrência, 10 para cotas raciais, ou PPIs, né? E 13 para não PPIs, estudante de escola pública. Se a gente pegar o exemplo do PAV, né? Que a gente vai fazer uma discussão específica do PAV mais à frente. Não. Mas o que estava acontecendo com o PAV? Né? O PAV tinha 850 vagas. Foi um edital de 2017, né? Fazendo a mesma distribuição, dava 425 vagas para a escola pública, 425 para ampla concorrência, né? A nova distribuição, 213 para abaixo de 1,5 e 212 para acima de 1,5, né? E depois os Ls ali, o mesmo procedimento. O que nós tínhamos como resumo dessa distribuição? Então, nós tínhamos 420 vagas para ampla concorrência, que nós estamos falando aqui chamando a ampla concorrência de escola privada, depois a gente vai justificar no nosso trabalho porque a gente está falando de escola privada, e 250 para escolas públicas e 175 para PPIs, cotas raciais, né? Se a gente levar essas vagas agora para um curso, né, o mesmo curso que nós fizemos lá no SISU, fazer um exemplo aqui no PAV também, aí no PAV, então, como é menor o número de vagas, então nos cursos de engenharia, por exemplo, dá 10 vagas, né? Fazendo a distribuição novamente, 5 vagas para ampla concorrência, 5 para a escola pública, né? Aí ficaríamos com vulnerabilidade social abaixo de 1,5, 3 vagas, e acima de 1,5 salário mínimo, 2 vagas, né? Então, o que acontece aqui? Se a gente utilizar aquela norma, que devemos utilizar, né, que é a norma do MEC, que dá a normativa das leis de cotas, né, a gente percebe ali que o L2 e o L6, que são as cotas PPIs, para pretos, pardos e indígenas, elas ficam com 0 vagas, né?
E aí a gente começou toda uma discussão, né, que a gente precisava entender como era essa distribuição, né? E aí as vagas, de acordo com o cálculo, elas sempre iam para PCDs, né, pessoas com deficiência, né? Logicamente que depois tem um processo de reclassificação, se não tiver pessoas com deficiência, ela vai para a próxima cota, né? Então, se não tiver um L10, essa vaga vai para um L2, para um PPI. Mas, resumindo, o que nós teríamos? Então, a gente tinha um problema aí, né, que algumas modalidades estavam sem vagas, né? E imagina, então, um edital sair sem vaga para atendimento. Então, a gente percebeu, então, que a distribuição de vagas no PAV, a gente tinha uma problemática ali que algumas modalidades estavam com 0 vagas, né? Então, a gente começou a estudar essa questão, né? Imagina um aluno de escola pública, né? Geralmente é um aluno de periferia, né? Que teria os editais, eles já são editais complicados, né? É difícil os candidatos terem uma leitura direta desse edital, né? Imagina aparecer lá para um aluno que ele tem 0 vagas para entrar na universidade. Então, isso aí não tinha nenhum incentivo para ele se candidatar a essa vaga. Então, a gente identificou que tinha que fazer uma reparação nessa distribuição, né? E como a gente ia reparar isso, né? Então, a gente pensou exatamente em como está distribuída essas vagas, né? Se é um edital específico para a região sul, né? Como é que é essa distribuição desses alunos na região sul, né? Qual é a porcentagem de alunos da escola pública, qual é a porcentagem de alunos das escolas privadas, né? Então, a gente fez um movimento ali, então, na Universidade Federal de Pelotas, envolvendo a comunidade, né, por mais vagas para escolas públicas no processo de acesso via PAV da UFPEL, né? Então, para entender, né, como é que era distribuída essas vagas da UFPEL, né, então, quando a gente falou que tinha a maioria das vagas vão para o SISU, né, então 80% das vagas é SISU e 20% para PAV, né? E desses 20%, né, de acordo com a lei federal, 50% é ampla concorrência, né, e 50% para a escola pública. Mas a lei nos diz que é um mínimo 50%, né? E o que a gente percebeu que estava acontecendo aqui? Que tinha uma tendência, né, desses 50% das escolas particulares estar focado no sistema PAV, né, muito focado nessas vagas do PAV, né? E a gente percebeu que a gente teria que fazer uma adequação dessa distribuição, né, verificando, fazendo estudo como era essa distribuição entre escola pública e escola privada aqui na nossa região. Então, a partir disso, né, a gente fez todo um estudo, né, com dados das secretarias regionais, né, da Coordenadoria Regional de Educação, né? Então, a gente pegou todos os municípios aqui da região de sul do Rio Grande do Sul, da região de Pelotas, né, a 5ª e a 18ª Coordenadoria Regional de Educação. E a partir disso fizemos um levantamento, né, qual era a real distribuição desses alunos, né? Então, nós percebemos ali que o percentual de alunos da escola pública, ela estava se mostrando bastante maior do que os alunos da escola privada. A gente tem aqui os dados em relação aos alunos matriculados no ensino médio, né, dividido por tipos de rede, né, rede particular, rede municipal, rede federal e rede estadual, né. E se percebeu que a grande maioria é da rede estadual, né, o gráfico está apresentando isso, né. Alguns da rede municipal, né, e também da rede federal, né, e da rede particular era em menor percentual, né. E o segundo gráfico ele nos mostra aqui exatamente da cidade de Pelotas, como está esses alunos, como é distribuída a matrícula desses alunos em Pelotas aqui. Então a gente vê também grande parte é da rede de ensino estadual, temos uma representatividade bastante do federal, né, IFSUL e KVG, da rede municipal o Colégio Pelotense, né, e em torno de 7,5% toda a distribuição estava na rede particular. Se nós fizermos um resumo de toda a região, nós temos que
93,7% dos alunos estão matriculados, do ensino médio estão matriculados em escola pública e apenas 6,3% estão matriculados em escola particular, né? Então, ou seja, né, esse estudo nos comprova que a distribuição dos alunos é muito maior na rede, mais de 90% na rede pública, né, do que a rede privada, né? E essa distribuição estava feita 50% para público, 50% para privado, né? Então tem uma distorção aí da realidade que nós temos na sociedade com o acesso que nós temos na universidade, né? Então, a partir disso, a gente fez toda uma atuação com a administração central da universidade, né, com a comunidade também, fizemos audiência pública na Câmara de Vereadores para fazer a discussão desse processo. E a partir dessa discussão a gente fez uma proposta de distribuição, né, propondo uma nova distribuição para essas vagas do PAV, né. O que nós estávamos propondo? Então, já que a gente tem 93% dos alunos matriculados em escola pública, né, quem sabe a gente faz uma distribuição, fizer uma proposta de 90% dessas vagas direcionado para a escola pública e 10% para a escola privada, para ficar de acordo com a distribuição, né, que aparece na sociedade. Se nós fizermos, então, esse cálculo, né, lembra do percentual que nós fizemos lá, baseado dos 50% no SISU, né? Então, a gente fez o mesmo cálculo dessa porcentagem, né? Como é que ficaria essa distribuição, o percentual de vagas, utilizando 90% para a escola pública e 10% para a escola privada, né? Então, a gente percebeu, né, nos percentuais finais lá, que eles ficaram bem mais próximos, todos os percentuais, né? Então, a gente pegar o L2 ali, está com 11,42%, né? Pegando, no caso que nós estamos pegando 33%, né? Que foi utilizado no PAV 2017. Né? A gente não utilizou 50%. Então, a gente tem 11, 22, 11 e ampla concorrência 10. Né? Então, as porcentagens estão muito próximas, né? Antes nós tínhamos 6, 50 e 23. Então, era bem diferenciado hoje. Então, a distribuição, com essa distribuição, fica mais igualitária todas as modalidades. Se nós pegarmos o exemplo aí de um curso que a gente tinha pego com 50%, né, que tinha modalidade que ficava com 0 vagas, se a gente utilizar agora 90%, essa distribuição ela fica com todas as modalidades, atendendo todas as modalidades com no mínimo uma vaga, né, apenas o L1 que ficaria com 2 vagas e todas as outras modalidades com uma vaga, né? Então ficaria mais equânime, então, essa distribuição. Então, a gente levou essa proposta para a universidade, foi feita toda uma discussão na comunidade e depois na universidade dentro do consumo. E a partir dessa discussão, né, então, esse gráfico ele apresenta, né, as diferenças, o modelo atual que estaria representado em azul, né, tu vê, tem uma discrepância ali do A0, que seria ampla concorrência, né, e alguns L ali sem nenhuma vaga, né. Se a gente pegar o laranja, que é a proposta, o modelo proposto, né, dos 90%, todas as modalidades apresentam cotas, né, e tu vê que o gráfico não apresenta nenhuma discrepância, né. Então, significa que a distribuição está muito mais adequada do que a anterior. Então, isso foi proposto, foi levado para o consumo ele não aprovou essa totalidade, essa mudança de 90% direto, né, mas aprovou um escalonamento de 75%, 80% e 90%. Então, os ingressos de 2019 agora vão entrar com 75%, 2020 com 80% e 2021 aí sim com 90%, e aí segue com 90%. Né? Mas a gente já consegue olhar o edital de 2018, né? Então que a distribuição ela está muito mais adequada, né? De acordo com o que nós apresentamos aqui, né? Então ali todos os cursos ali com 10 vagas, então 2 vai para ampla concorrência e outro vai para modalidade de cotas, né? Então percebe aqui que todas as modalidades têm no mínimo uma vaga. Então agora eu vou falar um pouco sobre os dados, né, dos cotistas, alunos cotistas dentro do Centro de Engenharia, que a gente conseguiu
sistematizar, né, que aconteceu de 2014 até 2017, né? Porque não basta só a gente lutar pelo acesso, né, e a gente tem que estudar como está acontecendo, né, esses alunos e como estão o desempenho deles dentro da instituição, né? E dentro então do ProEDAI, né, nosso projeto de ensino lá, o nosso grupo de estudo, a gente fez alguns estudos e temos alguns dados, né, preliminares, né, que a gente gostaria de apresentar aqui sobre o que acontece, o efeito disso dentro de um centro de engenharias, né, que não é um centro de exatas, de tecnológica, que é diferente, é difícil falar até desses processos com toda a comunidade, que é diferente de um centro de humanas, né? Então tem toda uma característica bem específica que a gente queria apresentar aqui. Antes de apresentar esses dados, né, queria colocar um dado aqui interessante em relação às engenharias na Universidade Federal de Pelotas, né? Então, quando eu fiz a minha graduação aqui em engenharia agrícola, nós tínhamos uma engenharia só na universidade, né? Em 2016 foi criada a segunda engenharia. Com o processo Reúne, hoje nós temos 12 engenharias na Universidade Federal de Pelotas, né? Então, nós passamos ali de 100 vagas para 600 vagas, no caso das engenharias, com o projeto Reúne, né? Então, é importante falar, assim, quando se está falando sobre distribuição de vagas, que essa distribuição de vagas, ela aconteceu a partir do processo de aumento de vagas também. Então, ninguém foi perdedor em relação a essas vagas que estão sendo distribuídas, né? Então, teve um processo de aumento, a partir desse aumento, vamos distribuir, né? E precisamos distribuir de acordo com um reflexo da sociedade, que a gente tem falado aqui, né? E, por exemplo, se falarmos das cotas raciais, hoje nas engenharias são 150 vagas, né? E nós passamos de 100 para 600. Então, a sociedade ela ganha com tudo isso, né? Então, mas a gente precisa analisar esses dados, né? Como é que estão, né? Então, em relação de vagas e matrículas de cotista no SENGE, né? Essa política começou em 2013, né? A gente tem dados então de 2013 a 2018, né? De acordo com a distribuição, com a lei, com a normativa 9, era para ter sido distribuída 559 vagas para alunos cotistas, né? Estou falando de cotistas raciais agora no SENGE. Então, L2, L6, L10 e L14, né? Das vagas que foram preenchidas, foram 196, né? Então, a gente tem um problema, né? Principalmente lá no início, né? E aí o que a gente está falando de vagas preenchidas? De matrículas que existe hoje no centro de engenharias, né? Então, a gente precisa estudar esse fenômeno para ver se realmente o pessoal chegou a entrar ou se entrou e evadiu. Então, a gente vai fazer algumas análises aqui, né? Principalmente porque a gente tem especificidade de ser um centro de engenharias, de área tecnológica, que tem uma especificidade que a gente precisa discutir. Se a gente for comparar, então, a modalidade L2 e L6, né? Então, L2 é com vulnerabilidade e L6 é sem vulnerabilidade. Então, tem a questão social também, a questão de quanto mais vulnerável, né, o aluno tem mais dificuldade de se manter também. Então, tem toda a questão não vale só o acesso, a gente precisa trabalhar na questão de permanência também. Então, esse é um foco que a gente precisa atacar, a questão da permanência. Como estão chegando essas bolsas de ensino, pesquisa e extensão, por exemplo, que é a maior fonte de permanência dos alunos para os alunos cotistas. A gente precisa trabalhar esse ponto, né? Mas se a gente verificar, então, com certeza, no início da implementação das cotas, como em qualquer atividade inovadora que se faz, principalmente na área de ensino, a gente vai ter em conta problemas e dificuldades, né? E realmente, os que a gente tem matriculados, né, hoje no centro de engenharias, né, a gente teve muito problema lá de 2013, que a gente nem dados nós temos, não se sabe o que aconteceu, a universidade perdeu os dados, ou não tivemos cotista. Acredito que os dados não foram bem cuidados. A gente tem dados a partir de 2014. Então, em 2014, a gente percebe que são a minoria dos matriculados, né? Mas depois a política foi se afirmando, né? Foi sendo divulgada, foi sendo observada, né? Foi sendo cuidada, então ela vem aumentando, né? Significativamente, né? Dentro do centro de engenharia. Então, as matrículas dos últimos anos,
dos alunos tem que se mantido. E aí a gente pode olhar de diferente forma para diferentes cursos também, né? Porque tem cursos que são mais clássicos, né? São mais procurados, são cursos que garantem emprego na sua formação, na saída, e são mais disputados também, né? Então, esses cursos, o aluno entra e ele se mantém, né? São cursos que já têm uma certa afirmação no mercado, né? Por exemplo, a gente pegar o curso da engenharia civil, né? A maioria dos cotistas que entraram se permanece, né? Por exemplo, em 2015 entraram exatamente 10 alunos cotistas, né? Se mantém os 10 alunos, ainda em 2018 eles se mantêm lá, né? Então, a evasão nesses cursos, eles são bem menor que os outros. E aí, então, a gente precisa verificar um estudo que nós fizemos também, o que realmente é evasão e o que foi o não preenchimento da vaga já no início, no acesso, né? Então, se a gente olharmos aqui essas duas linhas, representa as vagas preenchidas no centro de engenharias e as vagas evadidas, né? Então, a linha azul representa as vagas preenchidas, né? Então, a gente não tem aquela totalidade de número de vagas observado, então a gente tem partir daí. Das preenchidas, o que foi evadido, né? Então, a gente percebe ali que ao passar dos anos, se a gente acompanhar a linha vermelha, por exemplo, as vagas evadidas elas estão decrescendo, né? Então, quanto mais passam os anos, mais a política está se afirmando, né? A evasão está diminuindo, né? Então, a política está se consolidando dentro do centro de engenharias. Mas se a gente, por exemplo, pegar agora, comparar com a ampla concorrência, né? Então, os alunos não cotistas, por que essa comparação? Porque a gente está fazendo essa comparação por quê? Porque no curso de engenharias, a porcentagem de evasão, independente de cotas ou não, ela sempre aconteceu. E ela sempre aconteceu de forma bastante agressiva, né? Nos cursos de engenharia, geralmente entra 40 alunos. Quando eu fiz engenharia, por exemplo, entramos 40, se formou 8. Então, a evasão sempre aconteceu. Não é um fenômeno das políticas de cotas, né? Então, isso aqui a gente gostaria de mostrar aqui. Por exemplo, as vagas preenchidas, é a linha verde ali, né? Estão falando de ampla concorrência, né? Então, tu vê que as vagas preenchidas e as vagas evadidas, que é a linha azul, ela tem uma diferença, já em ampla concorrência. Então, esses alunos não são cotistas e isso aí acontece, isso é um fenômeno da engenharia, né? Então, a gente precisa descontar lá naquele primeiro gráfico lá, das vagas evadidas dos cotistas, que não necessariamente estão evadindo porque são cotistas, mas sim porque estão num curso de engenharia, né? Então, é um dado que a gente precisa trabalhar. Se a gente for, então, fazer a comparação, que eu te falei, que nós tínhamos comentado, que a diferença dos cursos também, cursos mais consolidados, cursos mais novos, cursos que te dão já estão consolidados no mercado, né, são diferentes de cursos novos, né? Então, se a gente comparar ali as proporção de evasão no curso, por exemplo, de geoprocessamento, curso de engenharia civil, é bem diferente. Tu vê que o geoprocessamento, a evasão é bem maior. E de engenharia civil, que é a linha roxa, ela é bem menor. A linha verde, que é geoprocessamento, é bem maior. Mas é por quê? Mas é característica do curso. Engenharia civil é um curso clássico, que ele está aí há anos no mercado, né, bastante concorrido, né? Então, o aluno entra e ele vai se manter. Não raras vezes o aluno entra em geoprocessamento e depois se transfere para a engenharia civil, né? Então, tem que levar essa consideração. E, na média, ali, esses cursos com maior evasão, eles vão levar uma evasão para baixo. Se fizermos comparativo, então, da evasão entre a porcentagem dos alunos de ampla concorrência, não cotista, e os alunos cotistas, a gente vai perceber que nos últimos anos eles estão basicamente na mesma linha. Então, não tem diferença entre esses alunos cotistas ou não cotistas em termos de evasão. Elas estão, a partir de que a política de cotas ela se consolida, né, a questão da política de acesso, de permanência, né, essa evasão ela tende a ser afetada apenas pela questão do fator de ser engenharia, e não o aluno ser cotista. Aí outra questão também que é levantada, que eu trouxe aqui,
é a questão de o quanto os alunos cotistas estão preparados para entrar na universidade e encarar os cursos de engenharia, né? Que isso também é bastante questionado, né? Então, eu trouxe aqui alguns valores aí de notas de corte dos cursos, né? O que seria essa nota de corte? É o último aluno, a nota do SISU de entrada do último aluno, né? E aí a gente vai ver que também vai depender do curso. Se o curso é bastante concorrido, né, o aluno, mesmo cotista, ele vai ter que ter uma nota de corte alta para entrar, senão ele não entra. Para entrar na medicina, a concorrência vai ser alta também. Dentro daquela modalidade, vai ser alta. Se a gente pegamos aqui o curso lá da engenharia de produção, um dos cursos mais concorridos do centro de engenharias, né? Se a gente pegar algumas modalidades, por exemplo, L3, a nota de corte foi mais alta que a ampla concorrência, né? Tá, e outras modalidades, elas são baixas, mas é uma concorrência, uma diferença que ela não é discrepante, né? Não é significativa. Se for fazer uma comparação de média, não vai ser significativamente diferente, maior ou menor, né? Mas é importante falar, por exemplo, na ampla concorrência ali, em 2014, a nota de corte do último que entrou na concorrência foi 608. E na barra azul, né? No L2 foi 519. Quer dizer, a diferença, não dá para medir conhecimento nessa diferença pequena de pontuação, né? Mas o problema é que essa diferença pequena de pontuação tem muitos candidatos entre eles. O ranking de candidato entre essas duas notas é enorme, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está dizendo que a diferença de conhecimentos ela não está distante, né? Mas o acesso ele é muito distante se nós colocarmos nessas duas questões. Mas o conhecimento, o gráfico mostra que ele não tem diferença significativa, principalmente para cursos mais concorridos. Mas a gente pode buscar outros cursos menos concorridos aqui, que a nota de corte da ampla concorrência baixa, né? A gente estava em 600, foi para 406, e talvez as outras modalidades vão entrar também com notas menores. Por exemplo, ali no laranja, 2015, entrou um com 378, né? Mas aí quando baixa praticamente de todas as modalidades, né? Então essa diferença ela vai estar, então, novamente na distância entre as pessoas que vão ter acesso, e não na medida do conhecimento, né? Então, por isso, né, que a diferença entre alunos de ampla concorrência e cotistas na evasão, ela está tendendo a se minimizar e ser afetado só pelo fator de engenharia mesmo, e não por ser cotista ou não. Então, era isso que nós tínhamos para apresentar aí. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade aí, agradecer o convite do IFSUL, né, dizer que estamos à disposição lá na Universidade Federal de Pelotas, no Centro de Engenharias, né. O ProEDAI também, que é o nosso projeto de ensino lá, está à disposição, né? Espero que ajude a vocês de alguma forma esse material, né? O material vai estar à disposição, maiores aprofundamentos a gente pode conversar, né? Posso deixar o meu contato aí com a equipe, né? Através de e-mail ou qualquer outro contato. Nós estamos ali no Centro de Engenharias, no prédio da Cotada, na UFPEL, né? E maiores informações a gente pode sentar e discutir. Tá bem? Muito obrigado. Se você está assistindo este vídeo no YouTube, acesse os créditos desta produção na descrição do vídeo. Caso esteja assistindo no Moodle, acesse o link disponibilizado na descrição do vídeo.